Aí eu preciso o tempo todo ficar, sabe? Mas eu já começo. Oi, pessoal. Pô, desculpem aí, é que, sabe, esse aparelho, ele é meu mestre, né? Sim, eu fico completamente escravizado a ele. E aí, eu não consigo fazer outra coisa sem olhar ele toda hora. Né? Desliga? Dá? Tem como? Olha, gente, olha só. Tem um botão de desligar, sim. Vocês sabem, claro, eu estou encenando aqui, vocês sabem que eu estou encenando, mas é para realmente mostrar para vocês como a minha vida mudou o dia que eu descobri esse botãozinho. Né? É realmente mágico. Você aperta o botão de desligar, aí tem uns aparelhos que resistem, né? Aí você tem que fazer outra coisa aqui, mas aí ele desliga. E realmente desliga. Para de apitar, para de tremer, para de te interromper. E você pode ficar 1h15 inteirinha concentrado em alguma coisa útil para a sua vida. É possível. Juro. Olha que legal. Né? Pô, obrigado. É bom que vocês me avisaram disso. Entenderam, né? Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Entenderam? Precisa falar? Precisa não? Tá. Quer que desenhe? Tá. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Que beleza, cada vez melhor isso aqui. Desculpa, eu não posso dar um bom dia mais animado porque o microfone estoura. Então, o Paulo César já começou a minha aula, eu só vou continuar, tá? Então, letra E. Letra E. Não decrescente. Tá certo? Tá bom. A pergunta é a seguinte: quantas são as funções f de A em B não decrescentes? A é o conjunto dos números inteiros positivos até M e B é o conjunto dos números inteiros positivos até N. Tá? Eu devia ter escrito o título da aula, né? Não tem mais espaço, é combinatória 2. Tá? Combinatória 1 foi ontem com o Paulo César. O que é uma função não decrescente? X menor ou igual a Y. Alguém falou. Beleza. X menor do que Y. Esses X e Y estão representando elementos do domínio da função, né? X menor que Y implica f de x menor ou igual a f de y. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto fundamental para resolver qualquer problema de combinatória e qualquer problema de matemática também, e qualquer problema da vida também. É entender o enunciado, né? O primeiro ponto é entender o enunciado. Né? Você tem que entender o que estão te perguntando, certo? Então, entenderam? Então, do mesmo jeito que nós fizemos nos outros itens, certo? Tem alguma restrição? Ou qualquer M, qualquer N vale? Tem alguma restrição? Lembra? Tinha restrições. Para injetiva, tinha que ser M menor que N. Para bijetiva, M tinha que ser igual a N. Né? E aqui tem alguma restrição?
que não tem restrição, né? Não tem restrição. Acho que a única restrição que a gente poderia encontrar é o conjunto B vazio, uma coisa, mas a gente nem está pensando em conjunto vazio, né? Pensando em conjuntos não vazios. Até porque... isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o conjunto A com os números até M, o conjunto B com os números até N. E a função ela só não pode decrescer em nenhum ponto, né? Quer dizer, eu vou escolher alguém para ser o f de 1, certo? O f de 2, ele não pode ser menor do que o f de 1. Então, se o 1 flechou o 2 jamais vai poder flechar o 1, certo? O 2 vai poder flechar de 2 em diante. Mas ele pode flechar o 2, certo? E o 3 pode flechar o 2 também. Até que em algum momento alguém aqui flecha alguém maior do que 2. Ou não, né? Pode todo mundo flechar só o 2, certo? Mas em algum momento aqui alguém pode flechar alguém mais para baixo, certo? Então, um jeito geométrico de pensar nisso é que as flechas não vão se cruzar, certo? A menos que você seja criativo, né? Mas as flechas não vão se cruzar, tá? Então, entendemos o enunciado, certo? Esse é o primeiro ponto. Entendemos o enunciado. Entendemos o que a gente quer contar. Quer contar funções não decrescentes, certo? E agora? Como vocês tiveram tempão, várias horas livres ontem, né? E vocês já sabiam que eu ia resolver esse problema, porque o Paulo César falou, vocês já devem ter resolvido, né? Alguém já deve ter a solução aí. E aí, quem tem a solução? Tem? Não tem? Não? Ok. Tá, esse é o A, esse é o B. Eu vou fazer esse desenho de novo aqui, mas vou desenhar só o B. Tá? Eu vi mesmo, eu estava aqui ontem. Então eu vi vocês resolverem o problema para funções... Vou botar um N-1 aqui também. Eu vi vocês resolverem o problema para funções... quer saber? Eu vou fazer que nem o Paulo fez. Vou botar um conjunto concreto aqui. Para exemplificar. Eu vi vocês resolverem o problema das funções crescentes. Então, digamos que o domínio... Nem estou desenhando o domínio aqui. Digamos que o domínio tenha 3 elementos, tá? 1, 2, 3. O que eu vi vocês fazerem com o Paulo ontem foi o seguinte. Para contar o número de funções crescentes, depois de tentar algumas coisas que não deram certo, né, o que também é muito importante, aliás, em combinatória, muitas vezes é mais importante você entender por que alguma coisa não deu certo do que realmente resolver o problema. Então, depois de penar um pouquinho, vocês chegaram à conclusão de que bastava escolher 3 números desses 6, certo? Se o domínio tem 3 elementos. Melhor desenhar o domínio aqui. Se o domínio tem 3 elementos, vocês chegaram à conclusão que bastava escolher os 3 elementos da imagem e a função ficava completamente determinada. Em outras palavras, esse foi o jeito como eu entendi na hora. O que eu entendi na hora foi o seguinte, o pessoal está desenhando apenas o final da flecha, certo? Então, por exemplo, se são 3 flechas, então você desenha 3 finais de flecha aqui. E a única restrição era que as 3 flechas tinham que chegar em elementos diferentes, certo? Essa era a única restrição, tá? Mas uma vez que você desenhava o final da flecha,
automaticamente você sabia de onde a flecha tinha vindo. Por quê? Por causa da restrição de ser estritamente crescente. Certo? Beleza. Não dá para usar a mesma ideia aqui, não? Na função não decrescente? Bom, quem disse não, achou que não. Quem disse sim, me explica como. Ok. Ou, na prática, o que você tem que fazer? Você tem que escolher 3 números desse conjunto, certo? Mas agora, você pode repetir. Certo? Agora você pode repetir. Você pode escolher 3 diferentes, você pode escolher também alguns repetidos. Você pode escolher, por exemplo, o número 2 e 2 números 5. Ou seja, 2 flechas podem chegar no 5 e uma flecha no 2. Certo? E basta saber isso para poder completar de forma única a função, certo? Porque é não decrescente. Então a gente sabe que o menorzinho aqui veio do 1, certo? E os outros 2 foram para lá. Tá? Esse exemplo fica mais rico se a gente aumentar esse domínio. Na verdade, ele fica mais rico até se a gente aumentar o domínio e diminuir o contradomínio. Então, põe aqui. Seis elementos no domínio e esses 4 no contradomínio. Certo? Então, a gente até vai ser obrigado a repetir agora. Né? Obrigatoriamente, a gente vai ter que repetir. Vamos escolher 6 números aí entre eles, podendo repetir. Então, por exemplo, eu ponho 3 flechas chegando no 1, uma flecha chegando no 3 e 2 flechas chegando no 4. Pode? Pode? Pode. Né? E isso define a função? Você sabe exatamente qual é a função? A partir daqui? Sabe, por quê? As 3 flechas que estão chegando no 1 têm que partir de onde? Do 1, do 2 e do 3. Certo? Essa flecha que está chegando no 3, ela então tem que partir do 4, certo? E 5, 6 aqui. Tá. Eu não sei se você fez isso quando você me respondeu que sim, né? Mas sim, estava definida a função porque eram 6 finais de flecha, certo? Se eu tivesse colocado só 5, estaria faltando. Se eu tivesse colocado 7, estaria sobrando, certo? Então, sim, eu posso colocar as flechas do jeito que eu quiser aqui, certo? Do jeito que eu quiser eu posso colocar as flechas, mas sempre tem que ser 6 flechas. Ou seja, o número total de flechas está definido pelo domínio, certo? Mas aqui a gente pode repetir. Aí alguém falou um nome aí, eu vi, permutação com repetição. De fato, esse problema aqui tem um nome, sim. Eu vou confessar a vocês que só depois de muitos anos, ouvindo muito pessoal falar e lendo livros, etc., que eu acabei decorando esse nome, porque eu nem acho ele muito necessário, particularmente. Mas tem um nome para isso. É parecido com uma combinação, não é parecido com uma combinação? Porque a gente só quer escolher os elementos. A gente não está levando em conta a ordem dessa escolha, certo? A gente só quer escolher. Com Paulo, vocês fizeram ontem o problema das funções crescentes. O que vocês escolhiam, na verdade, era um subconjunto do contradomínio, certo? Aqui não é exatamente um subconjunto, porque os elementos podem se repetir. Mas é basicamente a mesma coisa. Você só quer saber quem foi escolhido e quem não foi escolhido e quantas vezes cada um foi escolhido, certo? Bom, quem não foi escolhido 0 vezes. Então eu posso resumir isso aqui da seguinte forma. O que determina a função não decrescente é quantas vezes cada elemento do contradomínio foi escolhido.
ou quantas flechas cada elemento do contradomínio vai receber. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Tá? Exemplo. Se eu disser para você... Então, quantas flechas recebe cada elemento de B? No nosso exemplo, 1, 2, 3, 4, se eu disser para você que o elemento 1 recebeu 0 flechas, o elemento 2 recebeu 2 flechas, o elemento 3 recebeu 1 flecha e o elemento 4 recebeu 4 flechas. O que você vai me dizer? Vai me dizer que está errado, né? Que alguma coisa aí eu confundi. Por quê? Qual o problema com isso aqui? Tem 7 flechas e o total tem que ser 6, certo? Então, na verdade, ele fica determinado com quantas flechas recebe cada elemento menos 1, né? Porque o último você vai até adivinhar, certo? Então, tá certo que eu escrevi, mas eu poderia ser mais preciso dizendo o seguinte: fica determinado por quantas flechas recebe cada elemento de B, tá? Desde que sejam números inteiros não negativos, cuja soma é 6, certo? Tá? Então, de que a gente está falando aqui? A gente está falando de 4 números, um para cada elemento do contradomínio, todos eles inteiros não negativos, certo? E cuja soma é sempre 6. Tá? Se você quiser, é a minha preferência, por exemplo, você pode pensar de outras formas, mas se você quiser, você pode representar isso assim. Como uma equação. Certo? E nós estamos falando em encontrar as soluções inteiras não negativas de uma equação desse tipo. Tá? Que é um dos problemas clássicos da combinatória, que eu particularmente prefiro aprender esse problema do que aprender o que normalmente se chama de combinações completas, que é o que a gente estava dizendo aqui, que é você pode escolher não sei quantos elementos de um conjunto, mas pode repetir elementos. Eu acho isso menos natural do que simplesmente olhar para a equação. Tá? Mas é legal vocês verem que é o mesmo problema, certo? É exatamente o mesmo problema. Você, de um conjunto de 4 elementos, escolher 6, podendo repetir, é a mesma coisa que encontrar o número de soluções inteiras não negativas desta equação, certo? Porque tudo depende de quê? De quantas vezes cada elemento aparece, podendo ser 0. Pode ser 0 vezes, ok? Tá? E aí? Vocês sabem resolver essa equação aqui? Sabem achar número de soluções dessa equação? Tem algumas formas de fazer, né? Muita gente decora, etc, etc. Eu gosto de pensar isso aqui assim. Como o 6 é constante, certo? A soma é constante, são 6. Eu gosto de levar isso para o concreto. Pensar, por exemplo, em 6 palitinhos. Então eu penso aqui que eu tenho 6 palitinhos sobre a mesa. E o que eu quero fazer com esses 6 palitinhos? Eu quero separar. Ainda bem que alguém aqui sabe contar, obrigado. Você quer separar esses 6 palitinhos em 3 grupos. 4 grupos. E eu já sei por que eu falei 3. Porque para separar em 4 grupos, você pode usar um recurso muito útil, que são os separadores. Para separar em 4 grupos, você só precisa de 3 separadores. Né? Isso é o velho problema clássico das cercas e estacas. Né? Sabe como é? Quando você tem
você faz uma cerca com várias estacas, etc., né? O número de estacas é um a mais do que os segmentos de cerca que você usa, certo? Então, isso aqui é uma coisa parecida. Bom, e aí, sei lá, como eu estou usando palitinhos em cima da mesa, de repente eu deveria usar feijão, bolinha de gude, alguma coisa assim mais concreta. Mas o que eu uso mesmo são... Aqui eu avacalho um pouco a ideia do concreto e ponho uns sinais de mais mesmo. Eu vou usar como separadores uns sinais de mais, certo? Que eu vou usar para separar os grupos de palito, certo? Então, tem que colocar 3 sinais de mais. Se eu coloco assim, certo? Você entende exatamente quais são os 3 grupos de palitos e qual é a solução daquela equação que eu estou representando. Você não entende? Né? Porque o primeiro grupo é tudo que está antes do primeiro sinal de mais, certo? Que é 1. O próximo grupo são 3, depois 2 e o último grupo são 0. Ok? Tá? Então, a partir daqui, você pode imaginar o seguinte, que eu coloquei isso na mesa, os 6 palitos e os 3 sinaizinhos de mais. Se você quiser, pensa que são feijõezinhos, assim, estão em cima da mesa, certo? E eu vou arrumar eles em fila, certo? Qualquer maneira que eu arrumar eles, vai me dar uma representação de uma solução daquela equação. Concordam? Pô, Luciano, mas qualquer uma? Sim, qualquer uma. Ah, posso colocar os 3 feijõezinhos na frente e só depois os 6 palitinhos? Claro que sim. Isso vai representar uma solução daquela equação? Com certeza. Tá? Qual é essa solução? 0, 0, 0, 6. E qual é a função? Porque a gente já estava até esquecendo que isso veio de uma função, né? Qual é a função representada por aquela última sequência ali de feijões e palitos? Todo mundo no 4, certo? Todo mundo no 4. O 4 recebe 6 flechas. O 4 recebe todas as flechas. 0, 0 flechas, 0 flechas, 0 flechas, 6 flechas. Ok? Bom, resta agora, depois que você entender isso aqui, resta... Final. E aí, é legal porque... Eu falei que isso aqui tinha nome, aí alguém falou, isso aí é permutação com repetição. Aí o nome disso não é permutação com repetição. O nome disso é combinação completa, né? Combinações completas ou combinações com repetição. Certo? Só que aí a gente foi evoluindo e a gente caiu nisso aqui que normalmente se conhece como permutações com repetição. Então isso aqui é combinação completa ou é permutação com repetição? Sei lá. Você decide. O nome não importa. Importa você entender qual é o problema e qual é o método. Certo? O método de resolver. De fato, aproveitando a aula de ontem, eu nem vou resolver ele agora, depois eu até comento, mas eu nem vou resolver ele agora usando o método de permutações com repetição. Eu vou usar o método de combinações mesmo. Porque, repara, cada sequência de símbolos aqui tem sempre 9 símbolos, não são? São 9? E o que muda de uma sequência de símbolos para outra? A ordem na qual esses símbolos se colocam, certo? Então, eu posso pensar que eu tenho 9. 9 eu não vou acertar mesmo. Não acertei nem 6. Acertei, tem 9. Bom, então, você imagina, isso aqui também é clássico, né? Você imagina um espacinho para cada símbolo e agora você vai distribuir os símbolos nesses 9 espaços, certo? Tá. Se você... Porque é um jeito de tentar, né? Se você tentar fazer pelo princípio multiplicativo, aqui tem 2 possibilidades, certo? Depois aqui tem 2, certo? Depois aqui tem 2, certo? Depois aqui tem... Depende. E aí é um horror, certo? Mas legal, é uma tentativa válida. Até que você pode... Tem vários outros jeitos de fazer também, mas você pode pensar da seguinte forma. Peraí. Como os 3 sinais de mais são iguais, o que importa é onde eles estão. Qual é a posição dos 3 sinais de mais, certo? Então, que tal eu inverter? Em vez de escolher qual é o símbolo que vai em cada posição,
Por que eu não escolho a posição em que vai cada símbolo, levando em conta as repetições? Muitos problemas de combinatório, se você inverte o pensamento, eles ficam mais fáceis, né? Repara, foi só isso que eu fiz. Em vez de escolher para cada posição o símbolo, eu vou escolher agora para cada símbolo, na verdade, não é para cada símbolo, para cada grupo de símbolos, eu vou escolher as posições, certo? Então, vamos lá. Para os sinais de mais, são 3 sinais de mais, certo? Então, esses 3 sinais de mais, eles têm que ocupar 3 posições aqui na sequência de símbolos, concordam? Se eu souber quais são essas 3 posições, eu descobri exatamente onde eu vou colocar os sinais de mais, e isso define completamente a sequência, certo? Ok? Então, por exemplo, se eu escolher colocar os sinais de mais nas posições... Bom, nem sei que eu não estou contando. Essa e essa, tá? Ok? Eu determinei uma solução, certo? Porque uma vez que você escolheu onde estão os sinais de mais, você já sabe onde estão os palitinhos também, certo? É onde sobrou. Ok? Então, basta escolher onde vão ficar os sinais de mais. Certo? Bom, de quantas maneiras eu posso escolher 3 posições das 9 possíveis para colocar os sinais de mais? Isso é o quê? Isso é uma combinação, certo? Isso é a combinação de 9, 3 a 3. Tá? Que com a permissão de vocês, eu já vou escrever assim. O Paulo já falou sobre as diferentes notações, eu prefiro usar uma só o tempo todo. Como essa é a mais usada, eu uso essa. Tá? Então, combinação de 9, 3 a 3, que eu também gosto de falar 9 escolhe 3. Isso você sabe calcular, né? 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3, 2, 1. Já que está aí, vamos fazer a conta, né? Isso é 84? Acho que é. Se não for, você me avisa. Tá? Então, o nosso exemplo, tem o exemplo, né? O m igual a 6 e n igual a 4, a resposta é 84. Tem 84 funções não decrescentes aqui. Tá? Então, o que nós fizemos foi escolher 3 das 9 posições para colocar os sinais de mais, certo? E isso resolveu o problema. Então, esse problema foi muito fácil, certo? Porque foi só de 9 escolher 3. Concorda? Você reparou quantas vezes a gente transformou o problema em outra coisa até conseguir chegar nessa resposta final tão simples, né? Então, eu não sei a sua opinião, mas eu não acho isso aqui nada fácil, não. Bom, e é um jeito de fazer. Não é o único. Antes de mostrar outras coisas e fazer outras reflexões, eu queria chamar a atenção para algumas coisas importantes que nós fizemos aqui. O primeiro passo, que muitas vezes é esquecido, mas, enfim, eu gosto muito de trabalhar com professores. Recentemente eu tive uma experiência mais intensa com um grupo de professores e me ensinou muita coisa essa experiência. Uma delas é que isso aqui é mais importante até do que eu imaginava. Quantas vezes a gente acaba caindo no erro
de tentar atacar um problema sem realmente compreender qual é a pergunta, sem realmente compreender o que o problema está pedindo. Tá? Isso aqui é muito importante. Você tem que entender o que você está contando. Certo? Então aqui nós entendemos o que nós estávamos contando. São funções, a gente entende o que é uma função, e essas funções têm uma propriedade. A propriedade é não decrescente. Certo? Quer dizer que um elemento maior do domínio vai flechar alguém igual ou maior ao que os anteriores flecharam, certo? Ou, um jeito um pouco mais rápido de dizer, é que essas flechas não se cruzam, certo? Mas pode repetir. Pode repetir, mas as flechas não se cruzam. Tá. O segundo ponto importante é que depois de entender o que você quer contar, você tem que decidir sobre uma forma de representar esse objeto que você está contando. E vários objetos ou estruturas matemáticas têm várias maneiras diferentes de se representar. Função é um exemplo, né? Tem várias maneiras diferentes de representar uma função. Eu mesmo usei algumas maneiras diferentes hoje mesmo. Então, representação. Vou escrever mais claro. Como representar o que nós queremos contar. Tá? E aí aqui dentro, eu acho que eu vou colocar dentro do segundo. Vou colocar entre parênteses. Tá? Eu vou usar uma outra palavra aqui, mas eu vou falar depois. Depois nós fizemos algumas bijeções de representação, que é o seguinte. Acho que essa é a parte mais difícil do problema. E de muitos outros de combinatória. Nós começamos esse problema representando as funções do jeito que o jeito que vocês representaram ontem, então, um jeito tradicional, olhando para as flechas. E nós entendemos o enunciado usando as flechas, certo? Aliás, nós entendemos até um jeito de resolver usando as flechas. Mas depois as flechas ficaram insuficientes. A gente teve que transformar essa representação em alguma coisa mais prática para fazer o cálculo. Então, das flechas, nós viemos para sequências de números, tá? Que representa quantas vezes cada um recebe a flecha, ok? Só que como tinha aquele detalhe da soma ser sempre 6, a gente transformou de novo a representação para uma equação, para a gente entender melhor, ou para a gente lembrar melhor de que a soma de todo mundo é 6. Tá? E aí o problema aqui já foi quase descaracterizado. A gente nem lembra mais que ele começou com função, certo? Agora a gente está resolvendo uma equação, quer dizer, calculando o número de soluções de uma equação. E mesmo aqui, nós mudamos de novo a representação, certo? Em vez de olhar para as variáveis e para a equação, para a coisa algébrica, a gente voltou para uma representação mais combinatória, que é olhar um conjunto de objetos, certo? Então a gente transformou esse 6 em algo concreto mesmo, um conjunto com 6 elementos. No caso, os 6 palitinhos, certo? E a gente percebeu que o problema podia ser representado como os 6 palitinhos separados em grupos, certo? E, finalmente, nós tivemos a ideia de usar um segundo tipo de objeto para fazer essa separação dos grupos, certo? Então, essa solução é muito elaborada. Né? Por isso que eu achei que você ia reclamar quando eu disse que foi fácil, foi só escolher 3 de 9. Né?
escolher 3 de 9 foi fácil. O difícil foi entender que aquele problema pode ser traduzido de uma maneira em que a solução seja apenas escolher 3 de 9. Certo? Essa é a parte difícil. Tá, por que eu digo que essa parte envolve bijeções? Porque é o seguinte, eu queria contar um conjunto de funções, não é isso? Quantas funções dessas existem? Certo? E o que eu contei no final das contas? Eu contei um conjunto de sequências de símbolos, certo? É aqui que entra em jogo a bijeção. Por que contar a sequência de símbolos dá o mesmo resultado de contar o número de funções? Porque existe uma bijeção entre os dois conjuntos. Ou seja, existe uma correspondência biunívoca. Para cada sequência de símbolos existe uma função, uma única função, e para cada função existe uma única sequência de símbolos. Certo? Isso a gente falou informalmente, mas a gente falou algumas vezes. Eu perguntei, a gente pegou uma função e levamos para lá, e eu fiz, vice-versa eu fiz mais com vocês. Eu perguntava, aqui qual é a função, certo? E qualquer solução dessa equação vai ser. Então, aliás, os problemas mais difíceis de combinatória que eu conheço, né, as soluções também que eu conheço, porque a gente nunca conhece todas as soluções, as soluções que eu conheço para os problemas mais difíceis que eu conheço de combinatória, normalmente envolvem esse tipo de transformação de um conjunto em outro. Diferentes representações para um mesmo objeto. Tá? E o que vocês fizeram ontem com o Paulo, que aí esse nome não é muito usado, mas eu vou escrever mesmo assim. Aliás, eu não sei nem se escreve assim. Ou não sei nem se eu já li esse nome em português, acho que não. Mas eu vou chamar assim de qualquer forma. Multijeções. Que foi o que vocês usaram ontem com Paulo para resolver o problema das combinações simples. Que foi contar errado e depois consertar. O que é essa história de contar errado e depois consertar? É assim, deixa eu dar um exemplo. Exemplo de multijeção. A ideia desse multijeção é que é como se fosse uma bijeção, só que multiplicada. Quer dizer, então a bijeção é o seguinte, cada um daqui corresponde a um de lá. E a multijeção é cada um daqui corresponde a muitos de lá. O importante é que esses muitos sejam sempre a mesma quantidade. Tá? Por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples. Imagina que eu quero contar os subconjuntos com 2 elementos do conjunto ABC. Certo? Se eu representar como conjuntos, fica mais fácil, eu acho a resposta rápida. Tem o A com o B, tem o B com o C e tem o C com o A. Tá? Agora, eu poderia ter feito isso, de fato foi o que vocês fizeram ontem, porque esse problema em geral é muito mais difícil de fazer assim do que fazer assado. Né? Vocês, em vez de contar conjuntos, vocês contaram sequências com 2 elementos daquele conjunto. Né? Porque vocês fizeram assim, vou escolher um primeiro elemento de lá, 3 possibilidades. Aí vou escolher um segundo elemento, 2 possibilidades. E depois vocês dividiram por 2. Por que vocês dividiram por 2? Porque quando você escolhe um primeiro elemento e um segundo elemento, você está contando sequências. Então, o conjunto AB aparece 2 vezes. Aparece na sequência AB e aparece na sequência BA. Certo? O BC aparece na sequência BC e aparece na sequência CB. E o CA aparece na sequência CA e aparece na sequência AC. Tá? Então, isso aqui é o que eu estou chamando de uma multijeção. Você está associando a cada 2 daqui, um de lá, certo? Por que isso funciona? Porque o número aqui é o mesmo, perceberam? São sempre 2 daqui para um de lá. 2 daqui para um de lá. 2 daqui para um de lá.
Então, às vezes, quando você vai mudando a representação, você pode contar repetidamente. Né? Você pode estragar. Estragar não é ruim desde que você consiga consertar, certo? Então, esse é outro método muito usado. E por que eu estou falando? Assim, não se assusta com esse nome, não, tá? É só que eu já vi esse nome algumas vezes e achei que não custava comentar. Mas é essencialmente contar errado e depois consertar. Por quê? Porque você repetiu o mesmo número de vezes cada objeto. Agora, finalmente, bom, como 9 símbolos é muito, deixa eu fazer isso aqui. Quantos são os anagramas da palavra arara? Quando eu era criança, eu gostava muito de o que é, né? Esse foi um o que é que eu não consegui resolver, eu tive que olhar a solução no final da revistinha. Qual é a palavra que tem 2 letras e 3 sílabas? Eu fiquei doido com isso. 2 letras e 3 sílabas. Aí era essa aqui, arara. Anagramas da palavra. O que é um anagrama? Um anagrama é simplesmente uma outra palavra que você forma exatamente com as mesmas letras. Exatamente com as mesmas letras significa que as letras repetidas aparecem também com o mesmo número de repetições. Então, anagramas da palavra arara são todas as palavras que têm 2 R's e 3 A's. Tá? Esse problema é difícil. Tá, nesse exemplo particular não é difícil. Mas esse problema em geral é difícil. Esse é um problema que é muito mais fácil contar errado. Porque atrapalha ter letras iguais. Se todas as letras fossem diferentes, seria muito melhor, certo? E aí você faz as letras ficarem diferentes para resolver o problema. Você faz assim, põe um A roxo, um A verde e um A rosa e um R. Agora eu posso repetir cor porque a letra vai mudar. Um R roxo e um R verde, tá? E agora as 5 letras ficaram diferentes, não ficaram? E agora é muito mais fácil de contar, certo? Porque 5 letras diferentes, basta fazer o que a gente chama de permutar, certo? Quer dizer, basta colocar 5 letras diferentes em ordem. A gente já sabe a resposta para esse problema, certo? Então, com letras diferentes, a resposta é 5 fatorial, certo? Isso é um exemplo do que eu estou chamando de multijeção. É assim, eu contei repetidamente cada palavra, certo? Por exemplo, quantas vezes eu contei a palavra arara? Tá? Do jeito que eu contei, considerando letras diferentes, quantas vezes eu contei a palavra arara? A gente pode até fazer a lista, mas são 12, é meio longo, né? Mas por que eu contei várias vezes a palavra arara? Porque desde que as letras A estejam nos seus lugares, vai formar a palavra arara. Só que esse primeiro A tem 3 maneiras para eu escolhê-lo, certo? Porque tem 3 A's diferentes. Uma vez escolhido o primeiro A, o segundo A vai ter 2 maneiras de aparecer, certo? E o terceiro A, uma maneira. E a mesma coisa para os R's, certo? Então, cada anagrama, se eu considero letras diferentes, cada anagrama é contado três vezes 2 vezes 1, que são as maneiras de escolher as letras A, certo? Vezes
2 vezes 1, que é a maneira de escolher as letras R. Ok? Então, cada anagrama é contado, isso aqui, de vezes. Bom, 12, certo? Cada anagrama é contado 12 vezes. Então, qual é a resposta do problema? É 5 fatorial dividido por 12. Isso é 10, certo? Tá? Isso aqui é o que se costuma chamar de permutações com repetição. Tá? Que, de fato, de todos os problemas clássicos que a gente decora, né, cuja resposta a gente decora, eu acho esse aqui o mais importante. Por exemplo, é mais importante do que combinação? Num certo sentido porque a combinação está incluída aqui. Né? Você consegue deduzir combinação a partir daqui, se você quiser. Aliás, a gente está praticamente fazendo isso agora. Então, eu acho esse aqui o mais importante, de você saber, de você lembrar, mas principalmente de você saber aplicar. Porque tem muita aplicação isso aqui, mais do que você imagina. Tem vários problemas que você consegue codificar com sequências de símbolos ou sequências de letras, como o que a gente fez aqui agora. E nos exercícios que eu deixei para você fazer hoje à tarde, tem alguns. Tem alguns que não falam nada de símbolo, não falam nada de letra, não falam nada de anagrama, mas a minha solução preferida é usar anagrama. Você vai encontrar outras soluções também, imagino. Mas já fica aí a dica, que a ideia de vários problemas que eu deixei para você hoje... Bom, são 4, eu falei vários, então pelo menos 2, né, dos 4, é usar sequências de símbolos, anagramas, etc. Tá? Ok. Então, voltando. Funções não decrescentes do conjunto de 1 até m no conjunto de 1 até n. Certo? Como é que a gente pode resolver isso? Ou como é que a gente já resolveu isso? A gente resolveu para um caso particular, agora a gente só vai generalizar. O que é isso? Isso. Nós podemos colocar n palitinhos, certo? N palitos. E m-1 sinais de mais, certo? Ou, em outras palavras, a gente está resolvendo, ou a gente está calculando o número de soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 até x. É o contrário, isso. Obrigado. É o contrário. Porque a quantidade é m e cada um desses é x1, x2 até xn, é quantas flechas cada um desses recebe, lembra? Então, quantas flechas cada elemento da imagem recebe, do contradomínio recebe, e o total tem que ser m. O total tem que ser m, que é a quantidade de flechas que vão partir daqui. Tá? Bom, m palitos e n-1 sinais de mais, você pode usar combinação, como nós fizemos lá, certo? Mas a ideia de eu apresentar isso aqui é já generalizar, porque se você tem anagramas são isso, sequências de símbolos. Você tem que calcular a quantidade de anagramas e tem vários símbolos repetidos, o que você faz? Qual é o método de solução? É exatamente o que eu descrevi aqui nesse exemplo, e vai funcionar sempre. Que é o quê? Primeiro, você conta errado. Primeiro, você supõe que todos os símbolos são diferentes, certo? São quantos símbolos aqui? M mais n-1, certo? Fatorial. Se todos eles fossem diferentes, essa seria a resposta. Mas agora você divide por quantas vezes apareceu a mesma sequência de símbolos. Dada uma sequência de símbolos, quantas vezes ela pode aparecer? Ela aparece tantas quantas forem as vezes
que você possa permutar entre si o quê? Os símbolos que são iguais. Porque para não mudar a palavra, para não mudar o anagrama, você só pode mexer nos símbolos que são iguais. Trocar de lugar os símbolos que são iguais. Certo? Então, para trocar os palitos entre si, você tem m fatorial maneiras, certo? E independentemente de como você trocou os palitos, você ainda pode trocar os sinais de mais, não pode? Não é independente? Então, multiplica. n menos 1 fatorial. Isso usando o método da permutação com repetição, o método de contar errado para depois consertar. E a gente olha para isso e vê que a soma desses números que formam esses dois fatoriais aqui de baixo dá o número de cima. E aí a gente identifica isso como sendo também uma combinação, certo? Isso é, pela fórmula, uma combinação, que é a combinação m mais n menos 1. Aí tanto faz, eu posso colocar m ou n menos 1. Eu prefiro colocar m. Tá? Ok? Que é a resposta do nosso problema de contar funções não decrescentes, ok? Então, a resposta desse problema, ela nos permitiu uma série de reflexões interessantes. Em particular, a gente chegou nesse outro método que eu falei para vocês que é mais geral ainda, de usar anagramas ou sequências de símbolo. Tá? Então, agora que a gente conhece isso, o nosso ferramental para resolver problemas de combinatória se ampliou muito. Então, tem os problemas que eu deixei para você hoje à tarde, tem uns outros também legais. Deixa eu propor para vocês esse que é super clássico. Vocês já viram milhares de vezes, mas não custa ver de novo. Você tem um quadriculado e você vai contar os caminhos, né? Então, você está aqui no ponto A, é a sua casa, que é o mapa do seu bairro. O ponto A é a sua casa, o ponto B é o seu trabalho. Você vai todo dia caminhando de casa até o trabalho, uma caminhada agradável e tal. Aí você gosta de variar os caminhos para não ficar entediado, certo? De quantas maneiras diferentes você pode ir de A até B. Aí alguém vai me dizer, infinitas, Luciano, porque eu posso vir para cá, dar 3 voltas nesse quarteirão, depois seguir, não sei o quê. Então, bom, a ideia é caminhos sem perder, sem andar desnecessariamente, ou seja, você vai andar sempre para a direita ou para cima e você vai chegar de A até B. Certo? Então, esse problema se parece com o problema das funções crescentes ou não decrescentes? Teve gente que disse que sim, teve gente que disse não. Eu não acho parecido, particularmente. Mas talvez você tenha visto alguma semelhança. Mas você começa a tentar resolver, por isso que é bom, quanto mais experiência você ganha resolvendo problemas de combinatória, mais chance você tem de resolver outros. Porque se você começar a tentar, aí começa a ficar parecido. Especialmente se você tentar errado. Aqui, um jeito de tentar errado. Saindo de A, eu tenho 2 opções. Certo? Aí, até chegar na próxima esquina, certo? Aí eu vou chegar aqui nessa esquina ou naquela esquina. E aí eu vou continuar tendo 2 opções. Que beleza, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Você vai fazendo. Só que tem uma hora que para de ser 2, tem uma hora que depende, certo? Quando depende? Bom, eu nem contei, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, ótimo, eu consegui fazer o negócio quadrado. Parabéns. Não era a minha intenção, mas tudo bem. Bom, depois de depois de 5 escolhas, 1, 2, 3, 4, 5, não, 6 mesmo. Uma escolha, 2 escolhas, 3, 4, 5, 6. Depois de 6 escolhas, eu poderia estar aqui, certo? E se eu estiver aqui, eu só tenho uma escolha. Para sempre. Tá? Mas depois de 6 escolhas, eu poderia estar
1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia estar aqui, certo? Eu posso ter feito esse caminho aqui. E se eu estiver aqui, eu ainda tenho duas escolhas. Certo? Eu ainda tenho duas escolhas. Então, se eu tentar fazer pelo princípio multiplicativo, primeira escolha, segunda escolha, de cada interseção, uma hora eu vou encontrar aquela palavrinha decepcionante, depende. Certo? E aí, quando você encontra o depende, duas opções. Você pode tentar dividir em casos. Né? Depende de quê? E aí continuar nessa linha. Se as restrições forem poucas, dá para fazer assim. Aqui vai ficar bem difícil fazer desse jeito. Porque vai depender, aí o outro também depende, aí o próximo também depende, o próximo também depende, vai ficar horroroso. Tá? E aí, você pode tentar representar o que você quer contar de uma maneira diferente. A frase que para mim, durante um tempo, se tornou um mantra, especialmente quando eu era aluno fazendo concurso e tal, fazia muita questão de combinatória, a frase que para mim era um mantra era: o que determina o que eu quero contar? Se eu achar uma maneira simples de determinar o que eu quero contar, eu tenho mais chance de contar bem. Então, o que determina o que eu quero contar? Um jeito de você responder essa pergunta, o que determina o que eu quero contar, é pensar que você está comunicando para alguém. Aqui não é um caminho? Você pode pensar o seguinte, em vez de... Pensa que isso aqui é um robô e você está mandando ele fazer o caminho. Você está dando as instruções para o robô de como é que ele vai fazer o caminho. Certo? Que cara tem essas instruções que você vai mandar para o robô? Bom, as suas instruções vão ser uma sequência, né? Porque quando é que o robô tem que tomar decisões aí? É em cada esquina, certo? E as decisões são sempre duas. Ou vai para cima ou vai para a direita, certo? Então, ao comunicar para o robô o que ele vai fazer, certo? Isso vai determinar o que você quer contar, porque vai determinar o que o robô vai fazer. O que você vai contar para ele é uma sequência de instruções, de ordem, certo? E, curiosamente, aí eu estou pensando que é um robô bem estúpido, certo? Não é um robô que quando chegar aqui ele já vai sozinho. Não, você tem que continuar mandando ele fazer alguma coisa, certo? Que é um robô que em cada interseção ele fica na dúvida para onde vai, certo? Se você orientar ele errado, ele pode ficar andando em círculos, tá? Então, quantas instruções você vai dar para ele? São sempre 12, né? E essa é a coisa que é constante no problema. É quantos passos você vai dar, por quantas esquinas você passa, né? Ou por quantas ruas você passa. Isso é fixo, são 12, certo? E são sempre 6 para a direita e 6 para cima, certo? Então, o que determina o que você quer contar aqui? É uma sequência de ordens, total de 12, sendo 6 de um tipo e 6 de outro tipo. Qual é um jeito bom de representar isso? É um anagrama, uma sequência de símbolos, uma sequência de letras. É uma ótima maneira de representar isso, certo? Pode ser o quê? Vamos fazer... Essa eu não terminei. Deixa eu terminar. Vamos terminar essa aqui. Então, se você quer esse caminho aqui, qual é a sequência de instruções que você tem que dar? Fala aí. Direita, cima, cima, direita, cima, cima, direita, direita, cima, cima, direita, direita. Certo? Isso é uma sequência com exatamente 12 símbolos, sendo que 6 são de um tipo e 6 são do outro. Certo? E vice-versa? E vice-versa? É uma abjeção? Cuidado, ó. A cada caminho corresponde uma única sequência? Sim, acabamos de fazer um exemplo e qualquer um pode ser feito igual.
A cada sequência de símbolos corresponde um único caminho? Sim. Desde que sejam 12 no total, 5 Ds e 5 6. 6 Ds e 6 6, certo? Exemplo. Vou chutar um aqui. C, 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 D, C, D, 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 C. Agora eu perdi a conta, mas... D, DD, DD. Certo? Tem 6 letras C? Tem 6 letras D? Total é 12. Bom, claro, se as duas primeiras respostas foram sim, né? Essa tem que ser também. Ah, não, podia ter um X, né? Então tá, ok. Então tem um caminho. E o caminho é único? É único, é um só. Você sabe exatamente qual é. Eu devia ter feito de outra cor, né? Esse aqui é o roxo. Então vai. C, 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 D, C, D, D. Opa! D, D. Ah, era isso mesmo? Me perdi já. D, D, D. Pô, ficou igual. Ah, não. Isso acontece com falha de projeto do robô, né? O robô não sabe seguir instruções aqui. 1, 2, 3, 4. Agora 1. Agora 1. Agora 3. Agora 1 e 2. Ok? Certo? Então, cada sequência de letras tem um caminho associado. Cada caminho tem uma única sequência de letras associada. É uma abjeção. Então, tem o mesmo número de elementos. Certo? E contar sequências de letras é muito mais fácil do que contar os caminhos. Certo? Qual a resposta aqui? Doze símbolos diferentes, 12 fatorial. Dividido por, um deles se repete 6 vezes, 6 fatorial. O outro se repete 6 vezes, 6 fatorial. Isso é uma combinação também, né? Isso também é 12, escolhe 6. Certo? E aí tem vários outros. Tem um problema que eu poderia ter feito hoje, acho que eu não vou fazer. Mas eu vou falar para vocês agora o enunciado, aí você pensa. É ruim eu falar para você agora o enunciado se eu vou falar de outra coisa, né? Não vou falar agora não, eu vou falar de outra coisa, porque tem uma coisa que eu quero falar e falta pouco tempo. É esquisito quando você fala consigo mesmo publicamente, assim, né? Eu tô falando comigo mesmo para milhares de pessoas ali. E ainda tem um pessoal que está... Sempre quando eu penso isso, eu continuo falando comigo mesmo, olha só, publicamente. Mas é muito legal essas aulas gravadas, né? Porque elas ficam lá. Né? Elas ficam, e aí o pessoal assiste. Né? Então eu fico pensando, cara, é capaz de ter alguém assistindo agora, isso aqui, agora, ele está assistindo agora, mas é daqui a 10 anos. E ele está assistindo. E eu também estou falando para essa pessoa. E eu também falei comigo mesmo para ela. Quer dizer, eu falei comigo mesmo para milhares de pessoas agora. Né? Algo totalmente inútil que não acrescentou nada a ninguém. Foi mal, gente. Vamos voltar. Então, mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que também eu tenho percebido. Na verdade, é assim, a gente como professor, a gente dá vários conselhos para os alunos, né? E 5%, 1% dos alunos seguem os nossos conselhos, né? Geralmente. Pelo menos de primeira, certo?
Alguns demoram uns 2, 3 anos para descobrir que aquele conselho realmente valia para alguma coisa. E aí ele começa a seguir. Né? Mas tem um conselho que, assim, quase a minha carreira inteira eu venho dando para os alunos e pouquíssima gente segue. Pouquíssima gente faz isso. E é uma coisa tão simples. Então eu vou falar para vocês também. Para vocês não seguirem. Né? Eu vou falar o que é. É o seguinte. Estudar casos mais simples. Isso, aliás, é uma ótima introdução para a minha aula de amanhã também. Então, amanhã eu vou continuar falando um pouco sobre isso. Sabe esse problema que a gente resolveu hoje? O problema é difícil. O problema é difícil. Ele fica mais difícil ainda com MN, né? São M elementos no domínio, N elementos no contradomínio. Quantas vezes eu não vejo alunos ficarem horas tentando resolver um problema difícil desses e o tempo todo o cara está pensando no M e no N. A minha recomendação para você é o seguinte: você tem um problema de combinatória, bom, pode ser outro tipo de problema, mas tem um problema que envolve variáveis, M e N, certo? Por exemplo, 2 variáveis, M e N. Isso significa que o problema está generalizado, certo? Você tem que, ao usar M e N, você está resolvendo o problema para todo M e para todo N. Então, no fundo, você está resolvendo infinitos problemas ao mesmo tempo. Certo? Se você ficou meia hora pensando num problema que envolve M e N, você não teve nenhuma ideia útil, você não está conseguindo nada, não está conseguindo progredir, certo? Que sentido faz você continuar pensando no M e no N? É o que eu chamo de falta de humildade, está te faltando humildade. Tá? Você está tentando resolver infinitos problemas de uma vez, não está conseguindo e está insistindo. Gente, se o problema envolve M e N, 2 parâmetros, 2 variáveis, que nesse caso são inteiros positivos, existem infinitos casos particulares desse problema que você pode resolver antes. Tá? Então, isso aí, gente, isso é a minha carreira inteira. Tá? Mais de 20 anos dando aula e é assim. Eu sei que eu pareço mais jovem, mas são mais de 20 anos. Mais de 20 anos dando aula e é assim, é assim. Às vezes o aluno está pensando lá meia hora num problema desse, né? E aí eu deixo o aluno pensar meia hora, 1 hora em algumas sessões assim de problemas, e aí eu pergunto, e aí, conseguiu? Pô, professor, não saiu nada, não sei o que fazer nesse problema. Tá, qual é a resposta para N igual a 1 e M igual a... Qual é a resposta para N igual a 3 e M igual a 2? Às vezes eu pergunto M igual a 1 e N igual a 1, ele também não responde. Mas qual a resposta para M? Qual a resposta para M igual a 3 e N igual a 2? E, professor, não sei. Eu falei, pô, o que você ficou fazendo essa 1 hora, então? Se nem os casos iniciais você não avançou nada, e nem os casos iniciais, você viu? Pô, mas o problema é muito mais difícil do que isso. É muito mais difícil. Mas, ó, esse problema dos caminhos é um problema difícil também. Tá? Imagina que você não tem a menor ideia de como resolver. Você nunca viu nada parecido, você não tem a menor ideia. Você ficou um tempo pensando e não teve mais ideia nenhuma. Certo? Olha o que a humildade pode fazer por você. Presta atenção. Aí você chega e diz, quer saber? Eu vou ser humilde. Tá? Eu vou começar com um bairrozinho bem pequenininho. Assim. Aliás, eu podia começar até aqui. De quantas maneiras eu posso sair do ponto A e terminar no ponto A? Uma maneira, que é ficar parado. Certo? Como isso é esquisito para algumas pessoas, eu nem vou escrever esse 1 por enquanto. Mas é isso mesmo. É uma maneira que é ficar parado. Agora eu vou deslocar um pouquinho o ponto B. O ponto B não é mais esse, o ponto B é esse aqui. De quantas maneiras eu posso ir de A para B andando só para a direita ou para cima, né? Que essa era a restrição. Vai, fala, quantas? Não tenha vergonha, seja humilde. Uma, certo? Aqui é uma, certo? Então põe aqui um númerozinho para não esquecer. 1. Tem um jeito de eu chegar aqui, certo? E aqui? Um jeito também. Aqui eu tenho que andar para a direita, aqui eu tenho que andar para cima. Agora esse. Está um pouco mais complicado agora. Esse aqui. 2, a gente conta na mão, né?
eu posso fazer assim e posso fazer assado. Duas maneiras, certo? Duas. Ok? Beleza. Vamos aumentar um pouquinho essa cidade. Tem vezes que o mundo não pode esperar, né? Somos pessoas muito importantes. Qual o númerozinho aqui? 2? Lembra da regra? Ou, ponto número 1, entender o que eu quero contar? Sem aquilo você não faz nada. Só pode andar para cima ou para a direita, lembra? Só pode andar para cima ou para a direita. Para chegar aqui é um jeito só. Eu tenho que andar para cima e para cima. Aqui é um. Aliás, vamos preencher logo isso aqui que está fácil, certo? Aqui é tudo um, certo? Aqui é tudo um. E aqui também. É ou não é? Entenderam? Ok. Qual é esse? Posso contar na mão? Posso. Posso contar na mão. Mas pensa. Qual é o passo anterior? Por isso que ou por isso. É por isso e por muito mais. Mas também por isso é bom estudar os casos mais simples. Porque muitas vezes você pode usar os casos anteriores para descobrir os próximos. Olha aqui. Se o meu último passo for chegar nesse ponto, no meu penúltimo eu tenho que estar ou aqui, concordam? Porque o último movimento para chegar aqui ou foi para a direita ou foi para cima. São só as duas únicas opções. Então, ou eu vim daqui ou eu vim daqui, certo? Eu não tenho dois jeitos de chegar aqui, já não tenho esse dois aqui? E eu não tenho um jeito de chegar aqui? Então, de quantos jeitos eu posso chegar aqui? É a soma, 3. Não é a soma? Porque para chegar aqui, ou eu chego aqui, duas maneiras, ou eu chego aqui, uma maneira. Viu? Entendeu? 3. Aqui. 3 também, por simetria, certo? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1. 4 mais 1, 5. 4 mais 6, 10. 4 mais 6, 10. 1 mais 4, 5. Viu ou não viu? Viu ou não viu? O que você viu? O triângulo. Triângulo de quem? De Pascal. Viu? Se você viu o triângulo de Pascal, você já pelo menos tem uma ideia da resposta. Certo? A resposta deve ser uma combinação de alguma coisa, porque está aparecendo o triângulo de Pascal. Certo? E se você entender como é que o triângulo de Pascal está distribuído aqui, você pode tentar adivinhar qual seria lá longe. Depois que você adivinha a resposta, você pode estar mais perto de ter uma solução. Costuma ser mais fácil tentar resolver um problema depois que você já sabe a resposta. Tá? Pode ter sido coincidência, Luciano. Pode. Mas se você notar que a lei de formação é somar, já não é mais coincidência, porque é a mesma propriedade do triângulo de Pascal. Então, isso já é até uma demonstração. Certo? Você sabe a propriedade do triângulo de Pascal, sabendo que aqui tem a mesma propriedade, tem a mesma lei de formação, isso já é até uma demonstração de que vai ser realmente a combinação. Tá? Então, isso aqui é a ponte perfeita para a aula de amanhã. Na aula de amanhã a gente vai falar de recorrência, que é um tema que tem no livro 2, mas é um tema que ainda não tinha sido comentado nesses cursos, pelo menos não que eu saiba. E, enfim, eu vou construir a partir daqui. Tá? Aí são mais ferramentas úteis para a combinatória. Então, para aqueles que achavam que eu ia estourar o tempo, passar de meio-dia, etc., parabéns, vocês acertaram. Né? Mas não muito, né? Gente, obrigado aí pela paciência.